Olá, sejam muito bem-vindos ao Noncast, o podcast onde o mundo dos negócios internacionais ganha voz e contexto. Eu sou o Vitor Moura. E eu sou o João Pedro Rotti. E hoje nós vamos falar sobre BRICS e essa reorganização mundial, aproveitando que o Vitor, que fica baseado na China, como todo mundo sabe, acabou de passar ao vivo no evento dos BRICS em Xiamen, então ele vai contar para a gente aí as últimas atualizações, porque isso aqui impacta diretamente a nossa vida, os nossos negócios aqui no Brasil, e a nossa ideia é deixar claro exatamente como que isso impacta, né, qual que é, o que reverbera, né, Vitor, de tudo isso que acabou de acontecer aí no contexto atualizado dos BRICS, do qual o Brasil é uma das peças mais importantes, mas é uma realidade que, sim ou sim, ela é distante da maioria dos brasileiros aqui, do nosso dia a dia no Brasil, né? A gente já conversou sobre isso, que tem muita informação boa e relevante que acaba não chegando aqui por N motivos. Então vamos falar um pouquinho sobre como foi aí o evento dos BRICS em Xiamen e o que você viu ali. O fórum chama Partnir, né, que na verdade é o fórum da parceria para a nova revolução industrial dos BRICS, e eu participo desde 2024, foi minha terceira edição esse ano. Ele é organizado aí pela Secretaria de Cooperação Econômica e Tecnológica do Ministério da Indústria, e é organizado em Xiamen porque Xiamen é oficialmente a capital dos BRICS aqui na China. Foi onde a China sediou, né, a cúpula dos BRICS em 2017. O próprio presidente Xi Jinping fez parte da sua carreira na província de Fujian, onde fica Xiamen, né? Então a cidade Xiamen é uma província, é uma cidade dentro da província de Fujian, cuja capital é Fuzhou, tá? Mas no sudeste do país, ao norte de Guangdong, onde fica Guangzhou, Shenzhen, etc. Então no sul da China. Eu acho que eu fui convidado esse ano para ajudar na organização e na concepção do Dia do Brasil, né? Foi um evento que aconteceu às margens aí da exposição, que durou 3 dias, que a gente contou com a presença do nosso embaixador, o cônsul-geral Alan de Celos, que é o cônsul-geral do Brasil em Guangzhou, sempre um parceiraço, assim, que a gente tem esses eventos, ele sempre é um cara muito disposto a aparecer. E outras empresas brasileiras foram palestrar. Foi um evento que durou ali quase um dia inteiro, com três diferentes cenários, entendeu? E aí, dentro de cada cenário, tiveram mais ou menos umas 3, 4 palestras, tá? Então, a gente falou de agricultura inteligente, a gente falou de avanços na manufatura, a gente parou da parte médica também, tá? E a gente a gente ajudou a pensar nessas áreas estratégicas, trazer os palestrantes, e a gente foi com uma delegação bem legal, assim, tá? Então, eu tive a oportunidade de palestrar na parte de healthcare, na parte de saúde, sobre a nossa missão, né, que a gente falou no episódio passado. E a outra empresa que estava lá palestrando, por exemplo, foi a CVPE, né, que nos recebeu, inclusive em Guangzhou. Então, assim, para trazer um pouco de como as coisas, né, assim, acabam funcionando, o próprio ministro da indústria apareceu. E aí, aproveito para fazer um merchan, assim, gratuito, no sentido, né, é uma menção honrosa ao pessoal da Invest Piauí, que está baseado em Xiamen, na equipe do Saulo, que faz um trabalho, assim, excepcional em trazer... trouxeram oficiais do governo do estado do Piauí para esse fórum especificamente. Eles estavam com stand na feira, tá, expondo produtos que o Piauí tem interesse em exportar, e fizeram uma apresentação extremamente direcionada para as áreas onde o Piauí tem interesse em atrair investimentos chineses, tá? Tinha coisa na área da geração de energia renovável, na parte de mineração, enfim, uma série de parte de infraestrutura, mas, assim, uma apresentação muito clara sobre qual que é a oportunidade, com dados específicos. Foi um evento realizado diretamente em português e em chinês, sem passar pelo inglês, tá, com tradução direta. Então, assim, foi uma experiência, assim, um evento com uma escala relativamente pequena, mas foi muito simbólico daquilo que a gente está tentando aprofundar aqui. E da abertura também dos chineses com isso, né? Para vocês terem uma noção, esse convite para eu falar da nossa missão, na verdade, foi o Ministério da Indústria que nos ajudou a marcar parte das visitas que a gente fez, né? E eles me pediram para participar dessa parte do fórum, dizendo os resultados. E já que a gente fez a conexão, quais foram os resultados dessa missão, né? E lógico que nessa primeira edição, os resultados não são em termos comerciais, ou seja, ninguém fechou um contrato ali na hora, a gente está lá para
abrir essa porta, né? Mas o resultado foi que a gente já está com um próximo grupo confirmado. Isso é um potencial resultado com várias empresas já abertas a nos receber novamente. Então, falando do Dia do Brasil, entender um pouco da mensagem que eu passei no episódio passado, assim, agora é uma questão do foco, né? No âmbito de BRICS, fazer um evento de Brasil é foco, né? Porque eu posso fazer algo genérico, não. E teve um evento no dia anterior, por exemplo, do Vietnã, que nem é parte dos BRICS, mas a China usa os BRICS também como uma plataforma para trabalhar relações com o sul global como um todo, né? Então, você tem ali, enfim, várias delegações de vários países da África, do Sudeste Asiático, do Oeste, da Ásia. Então, você tem ali e principalmente os russos fazendo muito uso desse espaço. E, lógico, a Embraer, que está com o stand próprio, na frente da Comac, que seria a concorrente chinesa, mas, na verdade, eles atuam segmentos separados, enfim, né, a fabricante nacional de aeronaves. Já voamos, inclusive, no Comac, né, o avião chinês, que ainda não está homologado para fora da China, mas, cara, bate pau a pau com Embraer, Boeing e Airbus, né? Só que agora você comentou, eu lembrei, inclusive, quando você está voando na companhia aérea chinesa, eles avisam, né? Estamos voando no avião chinês. Eles avisam, e eu lembro, cara, quando saiu, acho que era o 919, eu sou ruim com o nome, mas acho que foi esse o primeiro modelo que saiu, que seria um equivalente aos Boeings que a gente pega na ponte Rio-São Paulo, por exemplo. Sim, o 737. Né? Ele nasceu nessa pegada, e faz a ponte Pequim-Xangai, que seria o equivalente para ele. E, pô, faz alguns anos e eu já peguei várias vezes. Mas, acima de tudo, você vê a construção de uma plataforma cujo que é o terceiro ano que ela acontece e que traz, acima de tudo, as maiores inovações que a China está trazendo em setores estratégicos e traz o país do sul global para acharem formas de levar essas inovações para as realidades dos seus países, que é o que a gente sempre fala de o que eu posso copiar da China? Nada. O que eu posso aprender da China? Muito. Né? Então, é um mostruário dessas soluções voltadas para problemas reais de países que a China enfrentou e de países do sul global, porque, no fundo, o que nos une nesse sentido é enfrentar desafios similares. Né? No fundo, a verdadeira diferença entre países do que seria o sul global, a maioria global, né, e o norte global, tem uma divisão histórica, né? Assim, hoje o sul global seria, de repente, o que é a junção do que antigamente seria o segundo e o terceiro mundo, né? E do outro lado o primeiro mundo, não numa situação de disputa, mas o que realmente define eles? O fato de que enfrentamos desafios muito similares. Né? O Brasil enfrenta desafios mais similares com a China, até com a Índia, do que com a Alemanha, como país, como um todo. Né? E é legal trazer essas plataformas porque a China tem capacidade de entregar soluções para problemas reais com um custo muito baixo, né, que resolve o problema. Não porque a China faz isso pensando em resolver esse problema no âmbito mundial, mas porque ela resolveu isso quando era um problema que a China própria enfrentava. E tem isso. Então, é uma forma de troca. Eu acho muito positivo essas experiências. Tá? Então, assim, primeiro, agradecer aqui publicamente o pessoal do Ministério que me convidou aí para organizar esse evento. A gente teve a oportunidade de palestrar lá, as outras empresas brasileiras que foram, nosso cônsul, enfim, todo mundo que participou, porque são plataformas fundamentais para a gente tentar, enfim, aproximar as relações de Brasil e China, de BRICS e de Sul Global, maioria global como um todo. Tá? Então, só primeiro, um comentário, fechar né, aqui esse primeiro bloco falando do evento. Para quem está ouvindo a gente, esse é o nível do cara aqui, meu. Ele não é membro oficial da delegação diplomática brasileira, ele não é funcionário de empresa brasileira, mas ele é tão foda que ele é chamado para os eventos oficiais do Brasil na China. Então, vocês estão escutando em primeira mão de um cara que sabe o que está falando e que é respeitado na comunidade sino-brasileira baseada na China, né? Então, sei que tu é uma pessoa muito humilde, Vitor, mas eu preciso deixar isso registrado porque as pessoas têm que valorizar, entendeu? Tu é um cara diferenciado e é por isso que a gente trabalha junto, faz esse projeto, que eu aprendo muito contigo. Mas brincadeiras à parte, eu acho que é muito importante, assim, porque é um reconhecimento do profissional, enfim, que tu é, da pessoa que tu é, porque N pessoas poderiam ser envolvidas nisso, né? O Brasil já tem um corpo diplomático bem substancial no Brasil, e tu é chamado para participar porque tu está dentro tanto do contexto do setor privado, com empresas e tal, quanto do setor público, né, e geopolítico internacional, principalmente Brasil-China. Mas acho que vale destacar porque isso dá um acesso bem interessante, bem diferenciado que você acaba trazendo, inclusive para os conteúdos que a gente discute aqui, né?
Então, isso é uma coisa que eu só queria reforçar. Mas, enfim, seguindo aí nos aprendizados de BRICS. Não, eu te agradeço realmente, assim, bom, a gente não vai, realmente dedico minha vida já há 10 anos para isso, então é lógico, a gente agradece esse reconhecimento, que é um puta reconhecimento, não há dúvida. Agora, por outro lado, há muito a ser feito, né, e a grande dificuldade que a gente tem do lado do Brasil, além da falta de gente, é um pouco de visão no longo prazo, né, assim, de entender que a gente está tentando construir algo que vai além, né, das empresas e dos indivíduos que estão ali. Parece um pouco idealista, mas no fundo o Sul Global passa um pouco por isso, porque são plataformas de difícil construção, o grau de dificuldade é alto, né? A gente está trabalhando com pessoas que não se entendem, foram empresas brasileiras lá visitar aqui e acabaram, tem gente que está lá, tem 1 ano de China, tem gente que acabou de chegar, tem gente que tem mais tempo que eu, enfim, você tem de tudo um pouco, né? E do lado dos chineses também, uma distância que agora acho que a gente está reduzindo isso, mas ainda um grau de entendimento de Brasil que é baixo, né? Então, por que essas plataformas são importantes? Porque vocês têm que trabalhar as duas coisas. Primeiro, a gente tem que aumentar o número de interações que a gente tem entre os povos, entre as pessoas, indivíduos, empresas, qualquer coisa, porque instituições em qualquer nível, porque essas interações são o que vale. E a segunda coisa é a especialização, ou seja, dentro dessa máquina toda, onde que qual que é o ela? Agora, pô, vamos falar de healthcare agora, entendeu? Assim, esse foco com a interação, isso tudo ele é uma parte de um conjunto. E uma relação Brasil-China com maior grau de entendimento é uma relação Brasil-China mais próxima, menos suscetível a interferências externas ou impactos de crises globais, etc., que já é bem uma relação que já se provou bem resistente, inclusive, tá? Até a própria interação do Brasil com os BRICS, assim. Então, o que eu queria trazer e o brasileiro, sendo muito sincero, o brasileiro tem um pouco de dificuldade de trabalhar para o coletivo, né? Uhum. Então, a gente é difícil, vem da nossa cultura, enfim, vem de vários aspectos, né, assim, mas o brasileiro, às vezes, ele tem dificuldade de realmente se doar por algo que ele não vai ter um ganho ali, né? Então, você tem que olhar isso para frente, e não é que o chinês tenha talvez uma consciência coletiva maior, mas ele está mais acostumado com isso, de certa forma. E hoje também, as formas que os negócios dão na China, muito em função de parceria, etc., o ganho real objetivo de curto prazo, ele causa miopia, né? Você não enxerga o todo e aquilo é o problema. Porque hoje a gente trabalha, essas relações plataformas são construídas ao longo do tempo. Então precisa de paciência que muita gente acaba não tendo. Então, é uma crítica, sim, porque é um fenômeno que acontece e que muitas vezes atrapalha essa construção, mas, enfim, é o fator humano que está aí, ele é o que é. Agora, eu queria trazer para o pessoal também um pouco do que são a relação da China e do Brasil com os BRICS, né? Fazendo um recap aqui rápido, né? Os BRICS surgem ali em 2009, na rebarba do que seria a crise econômica de 2008, o subprime, né? Que foi um momento onde as falhas no sistema financeiro vigente até então no sentido hegemônico 100%, né, ainda é o sistema vigente, mas as falhas, as rachaduras neles ficaram expostas. E naquele momento você tem as economias desenvolvidas no mundo sofrendo muito e grandes países de desenvolvimento sofrendo menos. Na época o presidente era o presidente Lula, que fez a piada de que a crise no Brasil foi uma marolinha, né? E que realmente, no curto prazo, efetivamente foi. O Brasil entrou numa crise muito grande anos depois, mas naquele momento foi, efetivamente. E esse Brasil sofreu muito menos que países envolvidos. E aí você tinha esses gigantes, né, crescendo, Brasil, Rússia, Índia e China, crescendo muito, e começou a usar esse termo não como um grupo político, mas sim como uma nomenclatura que denominava localidades não óbvias para investimentos no momento que as localidades óbvias estavam em crise, né? Tanto que ele foi criado, o termo BRIC foi primeiramente citado por muitos economistas dos Estados Unidos, inclusive, né? Jim O'Neill acabou recebendo aí o crédito pela sigla, mas está em 2003 antes, mas você tem depois disso, ele surge dessa insatisfação, né? Ou seja, a sigla já existia,
junta aí a fome com a vontade de comer, no sentido de que já existia gente falando desse grupo, aí vem uma necessidade real, ou seja, são países, economias que estão crescendo, economias fortes, e que estão sofrendo a consequência de um sistema que eles sentem que não participam o suficiente, né? E aí eles se juntam. Em 2009 é a primeira cúpula, no início ainda é BRIC, ou seja, não tem a participação da África do Sul, depois que entra 2 anos depois e forma-se os BRICS, né, com o S de South Africa. E ali você tem, cada um tem o seu motivo, etc., e o grupo começa, né, e vai se desenvolvendo, e hoje a cooperação vai muito mais além da questão financeira e econômica, que ainda é um grande alicerce, né, mas hoje os BRICS falam de muita coisa, tem a parte da agricultura, tem a parte de saúde, a parte de cooperação política, a parte de cooperação industrial, educacional, tem várias. E, então, você vê e hoje os BRICS contam com 10 membros. E o que você vê de impacto prático, Vitor, para as empresas no Brasil? Porque pensando que o BRICS, né, como grupo, enfim, organizado, já faz quase 20 anos, tudo isso, aqui ainda se tem uma percepção de que ele foi mais uma iniciativa, né, internacional, de cooperação e tal, mas que fica muito no âmbito das conversas políticas que depois, talvez, às vezes, se desdobram, né, para políticas econômicas concretas e tal. E ainda mais no momento agora, por exemplo, com a aprovação do acordo entre União Europeia e Mercosul, de visões que trazem de volta um pouco mais da atenção das empresas e pessoas do Brasil para o Ocidente, não tanto para a China, né? O que a gente consegue ver de movimento concreto dos BRICS que afetam e positivamente, né, as empresas no Brasil, para a gente mostrar para o pessoal que isso é verdade, que isso é concreto e que tem coisa boa ali, que tem oportunidade, né? Ou talvez até as principais oportunidades, né? Sim. Eu acho que primeiro que a gente tem que entender a natureza do que é o agrupamento dos BRICS, tá? Assim, os BRICS não são uma instituição. O BRICS não é uma ONU, né? Não tem um secretário, não tem funcionários, não existe um escritório dos BRICS. Tem o banco, né? O que seria o banco dos BRICS, o banco o New Development Bank, o Banco do Novo Desenvolvimento, que sai de Xangai, que é o nosso presidente, hoje é o nosso ex-presidente Dilma Rousseff. Tudo bem, então tem essa parte, tem o CRA também, que é uma outra, vamos dizer assim, instituição e mecanismo. Mas os BRICS em si é uma plataforma de cooperação, tá? Então, ele serve, ele tem um papel simbólico muito grande. Então, quando você faz a pergunta, o que isso traz de concreto, no sentido de o que eu consigo ver um projeto de BRICS que está chegando assim na minha porta? Provavelmente pouco. Tá? Porque o que os BRICS proporcionam de verdade é um momento onde essas economias sentam e conversam, e daí podem sair. Então, por exemplo, há acordos bilaterais entre Brasil e China que chegam nas pessoas em termos de isenção de tarifas e de cooperação em várias áreas que foram discutidos também no âmbito dos BRICS. E que não vão levar o nome dos BRICS, que é um acordo entre Brasil e China, certo? Então, assim, os BRICS, como não é uma instituição, eles são um momento onde essas economias se juntam. Nessa feira de Xiamen, por exemplo, as empresas estão ali para fechar parceria. Nenhuma daquelas parcerias vai levar o nome dos BRICS para frente. Né? Mas é o momento onde essas pessoas se reúnem. Isso que é o fundamental, porque a grande dificuldade dos países do sul global entre si é entendimento. Certo? Onde essas pessoas se encontravam antigamente? Em feiras nos Estados Unidos e na Europa. Sim, sim. Né? A gente nunca se encontrou em fóruns fora disso, fora desse eixo. Eu acho que o BRICS traz essa plataforma. Então, assim, de concreto na sua vida amanhã, pouquíssimo. Tá, mas se a gente pegar, por exemplo, olhando mais para a China, evidentemente, né? Porque a gente tem ali a Índia, a Rússia, a África do Sul, os outros membros que se juntaram nos últimos tempos, mas se a gente pegar, por exemplo, a Belt and Road Initiative, né? A iniciativa do cinturão de ferro, que tem tido investimentos palpáveis que as pessoas enxergam, né? No Brasil ainda não tanto, mas, por exemplo, né, o porto chinês construído no Peru, as ferrovias, enfim, as N obras, né, que a China tem desenvolvido na África, na Ásia e na América Latina, principalmente, isso é uma coisa mais palpável. Como é que a gente consegue conectar, por exemplo, as oportunidades que a Belt and Road da China estão concretizando com o trabalho dos BRICS, eu estou insistindo só para tentar aterrissar um pouco mais para a realidade brasileira de algo que, como você falou, talvez a gente vai ver as coisas daqui a 5, 10, 15 anos, né? Ou que são pequenas mudanças que, quando você olhar para trás, elas juntas vão fazer sentido, né? Mas como é que a gente pode fazer essa conexão? Porque hoje
talvez o empresário médio brasileiro ele tem muita visão, tipo, tá, cara, a China tá botando dinheiro onde o mundo precisa de estrutura porque vai virar mercado chinês, né? Que é o caso, por exemplo, de vários países da África, no Oriente Médio, o próprio Peru aqui do lado. Mas o que tem de impacto prático no Brasil, assim, Vitor? Mesmo que não seja algo imediato, mas se a gente conectar o que foi discutido agora na sessão do BRICS, a Dilma como uma brasileira sendo presidente do banco, mais a Belt and Road chinesa, como é que a gente mistura tudo isso em algo que o empresário brasileiro consiga olhar, tipo, tá, tem uma oportunidade aqui, dá para fazer de tal forma, tem que se atentar àquilo ali. O que a gente consegue tangibilizar mais, assim? Pergunta difícil, eu sei. Primeiro que... Não é. É que, assim, essa ideia da tangibilização dos negócios... eu sou o what, né? Porque a situação mudou. Sim. A situação mudou. A gente trabalha hoje numa dinâmica internacional que as coisas são mais intangíveis. Né? Então, assim, você olhar essa coisa um pouco mais mastigada, o brasileiro está muito acostumado com isso, uma coisa mais mastigada, uma solução um pouco mais óbvia. E hoje as grandes oportunidades daqui para frente elas não são óbvias, não está todo mundo fazendo. Então, assim, como aterrissar isso? Eu acho que acima de tudo o BRICS é uma plataforma. O que eu posso recomendar, por exemplo? O pessoal que tem interesse nessas inovações, hoje, esse ano, em 2026, a presidência dos BRICS está com a Índia. Tá? Então, por exemplo, se inteirar e cabe à Índia organizar os eventos e o calendário dos BRICS naquele ano. Mas algumas plataformas são criadas e ficam permanentes. Então, esse fórum de Xiamen que a gente falou, por exemplo, ele acontece todo ano. Tá? Vale para as pessoas se informarem se na sua área existe alguma iniciativa dos BRICS que ele pode tentar um acesso. Tá? Então, por exemplo, o pessoal aqui de Xiamen teria total interesse que mais empresas brasileiras fossem expor os seus produtos e soluções, especialmente de alta tecnologia, na feira. Mas eles não têm esse alcance. Pouca gente conhece a feira, eles têm um bando de subsídio que eles podem oferecer para esse pessoal, se eles quiserem. Entendeu? Mas, assim, cabe ao empresário brasileiro também se mexer. Não é algo que vai chegar mastigado. Não é. Então, o que eu recomendo? Entre online mesmo, né, IAs da vida, assim, fazendo as pesquisas, quais iniciativas os BRICS existem na sua área? Né? Esse ano a presidência está com a Índia. Vai ter algum fórum, por exemplo, eu trabalho na parte de healthcare, vai ter alguma coisa de healthcare lá em Nova Delhi esse ano? Algum fórum que seja aberto? Alguma plataforma, associação de cooperação? Já existem, por exemplo, associações de cooperação entre universidades dos países dos BRICS. Isso existe, certo? Então, hoje você tem, já existem estudantes brasileiros que têm facilidade para estudar na Rússia, na China e em outros países dos BRICS, que entram via esses acordos, mas eles não vão com a bolsa dos BRICS, mas são uma ponte que foi criada pelos BRICS. Então, o que eu estou tentando dizer as oportunidades globais, uma das grandes dificuldades delas é que elas não são óbvias, não vêm mastigadas, certo. Mas essas plataformas existem. E cabe às pessoas irem atrás. Então, você trabalha na parte de automação industrial. Será que existe algum acordo, alguma comissão dos BRICS para falar sobre isso? Eles organizam algum evento? Isso é informação pública. Sim. Certo? De repente interessa você tirar ali, eu vou lá, então vai ter um fórum disso na Rússia. Eu vou lá visitar e ver o que está acontecendo. Esse tipo de coisa hoje é muito importante. Sendo as coisas não óbvias e tendo que ir e estar, e particularmente na China, né, que, de novo, a gente não pode ignorar o fato de que de todos os membros, hoje ela é a menina mais bonita do baile, né, e que ela é hoje um centro estratégico de oportunidades, a China, né. E aí, fazendo uma conexão direta com o nosso parceiro aqui, a Fiance sabe tão bem disso, que está lá presente há mais de 10 anos, e para empresas brasileiras que queiram entender esse contexto, hoje você consegue ter um funcionário chinês dedicado para sua empresa, baseado na China, para justamente fazer essa ponte que você acabou de comentar, né, Vitor, de ir mapeando e entendendo as reais oportunidades. Então, com uma equipe local lá, hoje a Fiance consegue oferecer esse apoio para o empresário brasileiro, desde desenvolver novos produtos, participar de eventos específicos do seu segmento, fazer viagens de imersão para a China na sua realidade específica setorial, né, até fazer coisas mais estruturadas, como abrir uma filial no país, começar a trabalhar diretamente como uma subsidiária chinesa para a sua empresa brasileira. Então, a Fiance consegue oferecer hoje essa solução. Então, como o slogan deles diz, que eu gosto bastante, né, é um porto seguro para decisões que ultrapassam fronteiras. Fica essa sugestão para quem quiser saber mais dessa parceria que a gente tem com a Fiance aqui no Noncast, de justamente
fazer essa ponte com a China de uma maneira concreta, clara, tendo alguém lá, de estar lá de vez em quando, né? Porque, como o Vitor acabou de comentar, se as coisas são cada vez mais intangíveis, não óbvias, é impossível você fazer isso, por mais que tenha uma pesquisa de início, como ele sugeriu aqui, né, com IA, e de você olhar de casa o que pode ter, mas nada substitui você ir particularmente para a China, mas obviamente, né, a Rússia agora é meio complexo, mas Índia, a própria África do Sul, a gente tem como, não tem nada que substitua o estar lá, o ir lá, e aí você pode contar, no caso da China, com empresas como a Fiance que ajudam nesse sentido, né? Mas eu gostei disso que você falou, Vitor, sobre que não tem também como entregar muito mastigado, né? Que exige um trabalho mínimo, que a IA obviamente facilita e potencializa hoje, de saber a realidade específica do seu segmento, né? A gente acabou de ver agora nessa missão de saúde que nós fizemos, né, de healthcare para a China, até queria te perguntar sobre o evento do BRICS, já que saúde foi uma das verticais, porque se você pegar a própria medicina, dentro da medicina você tem N especialidades, N subdivisões, né, onde cada uma tem um contexto específico. Então você está falando de ortopedia, algo totalmente diferente de neonatologia, que difere da radioterapia, que difere da cirurgia então, geral. Então não tem muito como empresário, como empreendedor, você fugir desse dever de casa, né, dessa investigação ali, mas que também não precisa ser uma coisa chata, né, Vitor? Talvez a gente esteja falando aqui de, putz, então eu tenho que contratar alguém para começar, botar um estagiário, alguém dedicado para fazer. Não, tipo, cara, você tem hoje ferramentas de sobra, os próprios BRICS produzem muito conteúdo, né, Vitor? Sobre os encontros, sobre o que é discutido, o que é falado. A China mesmo hoje divulga muita coisa em inglês do que é definido internamente para que você consiga acessar fora. Então, talvez o ponto aqui seja, aproveitando que acabou de ter esse encontro lá, de aproveitar esse momento que tem bastante coisa atualizada para ver, tá, onde é que eu quero ir, o meu planejamento do meu negócio, né, nos próximos 5 anos, 2, 3 anos, o que eu consigo captar disso que os BRICS estão olhando, né, e de que maneira eu posso tentar uma primeira incursão. Se você até puder comentar, Vitor, não é do evento dos BRICS, mas os contatos que você nos apresentou recentemente na China, de como eles estão muito interessados em acessar o Brasil, as empresas brasileiras particularmente, né? Mas que falta, às vezes, essa proatividade do brasileiro de levantar a mão, de ir lá, né? Acho que ali tem bastante coisa para ser feita, né? Eu acho que, falando um pouco embora a gente tenha comentado mais da missão no episódio passado, eu acho que uma reflexão que deu para ver agora é o seguinte: essas plataformas de informação, no início você tem, a China faz isso muito bem, a Rússia também. Tá? A Rússia já tive o privilégio de ir para a Rússia várias vezes, e a Rússia é um país também que cria essas plataformas de forma muito eficiente. Tá? Embora o brasileiro também tenha um certo preconceito com a Rússia. Mas, acima de tudo, essas plataformas no início, elas não conseguem trazer um foco, né? Ela traz o pessoal junto e vai deixando as oportunidades se moldarem. Então, o fórum que eu participei em 2024 é uma coisa mais genérica do que eu participei em 26, e está se especializando cada vez mais. Né? Então, aos poucos, a gente vai chegando nas áreas de cooperação concreta, até porque hoje, principalmente com o investimento do governo aqui na China, isso é muito claro. Hoje, cada vez tem menos budget assim, para eventos de caráter 100% simbólico e mais para coisas que vão trazer resultado, tá? Porque as vertentes de cooperação vão ficando mais claras. Né? Então, é natural que ao longo do tempo você, agora eu quero resultado, eu já criei a plataforma, ok, mas agora vamos, né? Tá na hora de fechar contratos, etc. Então, você vai trazendo isso. Agora, na saúde, as empresas que nos receberam, você vê que se você está só querendo, todas aquelas empresas receberam a lista de membros da nossa delegação, porque eles também têm que aceitar gastar o tempo e recursos deles para receber, certo? Então, a gente tem que justificar internamente para eles que vale a pena nos receber. Na nossa delegação da última vez, foram a esmagadora maioria de médicos atuantes na área, empreendedores e tal, mas assim, dificilmente alguém queria comprar alguma coisa naquele momento. Né? Tanto que isso não aconteceu. Mas eles aceitaram receber mesmo assim. Por quê? Porque hoje essas empresas na China, quando eles vão sair, eles já sabem que se eles usarem aquela mentalidade, eu só quero vender o meu produto no mercado novo, ele não vai abrir esse mercado.
Não adianta. Bom ponto. Né? Ele tem que estar disposto a entender essa necessidade e a mudar. Então, ele recebe a gente primeiro para conversar, que foi o que a gente fez, para ter essa troca. Né? E ele também sente de nós, que somos organizadores da missão, que a gente tem capacidade de trazer gente qualificada. A gente também, né, também tem que ganhar a confiança do lado dos chineses, certo? Ou seja, não vem um bando de gente aleatória lá, é realmente gente do setor. E agora a gente vai especializando cada vez mais para ver, enfim, quem eles têm interesse em receber, quem a gente quer levar, etc. Agora, há uma mentalidade mais aberta de vou receber, eu aceito gastar uma, 2 horas do meu dia aqui só para conversar com esse pessoal aqui sem muito compromisso. E até sem muito apelo de marca. Você vê assim, tiraram algumas fotos e tal, mas não foi nada muito... Você não vê a empresa se esforçando para fazer um documentário sobre aquela vida de brasileiros. Não. Ou seja, aquilo também não tinha uma parte midiática, tem uma forma de aprendizado. Né? E isso está na cabeça do chinês, que eu acho que isso, de certa forma, a gente ainda no Brasil tem menos. Tá? Assim, acho que é difícil, eu enxergo o empresário brasileiro menos aberto a gente receber uma delegação de chineses só porque sim. Né? E na China isso é muito comum, até para eles entenderem mais o mercado. Eles estão mais acostumados, assim, entender que para eu abrir esse mercado eu preciso entender, reconheço que não entendo, então, esse pessoal está aqui, vou receber para aprender. E dali, potenciais parcerias vão surgindo. Então, acho que, acima de tudo, o que me marca é você ver empresas privadas, tá certo? Tanto pequenas quanto grandes, a gente foi em todas elas, e estatais, ou seja, setor privado, setor público, pequeno e grande porte. Todas abertas a simplesmente nos receber sem interesse comercial direto. Sim. Em caráter de aprendizado. Eu acho que essa cabeça é o reconhecimento de que as oportunidades estão no intangível. Porque eles nos recebendo, pode ser que surja na reunião um insight, algum contato, né? A gente traz a delegação, todo mundo ali tem total liberdade de conversar com as empresas que nos recebem, certo? De repente interessa para alguém ali fechar uma parceria. Depois da missão, eu tive alguns dos membros que me pediram contatos específicos de algumas empresas que a gente visitou. Né? Então talvez surja alguma coisa, mas eu tenho que estar... a mentalidade de estar aberto para o imponderável, ela é fundamental. Só que no ponto de vista estritamente business, no papel, isso é desperdício de recurso. Sim. Né? Porque eu estou recebendo essas pessoas e provavelmente não vai dar em nada e eu perdi 2 horas do meu dia. Enquanto a gente olhar para as 2 horas do meu dia e o dinheiro que eu gastei na reunião, etc., realmente as oportunidades intangíveis não vão se concretizar. Eu acho que isso na China está mais maduro, esse pensamento. Entendi. Bom ponto. E sempre uma visão também de mais longo prazo, né? Porque, apesar de eles conseguirem executar muito rápido, enfim, e ter crescido vertiginosamente, mas sempre a visão que você traz também da questão do longo prazo, o próprio governo lá bate muito nisso, né? Com os planos quinquenais e tal. É interessante ver como eles conseguem balancear as duas coisas, né? Garante a execução e velocidade, mas o foco não é necessariamente o curto prazo e tal, é quase como se ele fosse uma consequência, né? Porque você tem uma visão clara de longo prazo e estou olhando para ela, aos pouquinhos as coisas vão se concretizando no curto prazo e daí quando você vai somando, o crescimento acaba sendo bem significativo, né? É que eu acho que até no Brasil hoje a gente vê, enfim, a empresa brasileira passa por muitas dificuldades no dia a dia que às vezes impossibilitam um plano de tão longo prazo. Sim, com certeza. Com certeza. Eu entendo isso perfeitamente, assim, mas agora, no geral, o que eu diria é assim, se essas empresas conseguirem dedicar ali 10% para explorar esse mercado internacional, né, eu acho assim, dedicar 10% de um budget ali a fundo perdido, no sentido, eu vou explorar, porque a atuação internacional ela é construída, tá? Se você não... Você é uma empresa que trabalha simplesmente o mercado doméstico no Brasil. Você não vai de um ano para o outro, nem de 2, 3 anos para o outro. Você precisa de um período mais longo que isso para construir uma presença fora e formar parcerias que vão aí fazer que o mercado internacional tenha uma parcela maior do seu faturamento. Mas até isso ser construído, você tem que vencer esse viés de curto prazo que a gente tem. E eu entendo que muitas vezes ele não é viés, ele é necessidade. Sim. Acho que tem muito empreendedor que está sobrevivendo mês a mês ali, com todos os problemas que o Brasil tem, tá certo? Mas as grandes oportunidades de integração hoje, na maioria, nos países do sul global, maioria global, BRICS, etc., elas têm que ser construídas aos poucos.
que são pessoas que não se entendem, que a gente está agora tendo uma plataforma que a gente interage direto, sem passar por um intermediário, porque antes era tudo via Estados Unidos, Europa, etc. Isso acabou, né? Então, isso demanda tempo, e você tem já países como Rússia e China, cada um pelos seus motivos, mas atuando muito mais forte na construção da plataforma do que o Brasil. Né? E é uma pena, porque há muito mais interesse no Brasil. O Brasil é chave para a China. A gente vê o tanto de interesse que eles botam. Né? Há um problema eu vou dizer um problema, porque ele também tem as suas razões de ser. Né? Assim, não é só dizendo que o brasileiro é incompetente, já não é isso. Mas há, sim, a mentalidade vigente atual, ela não ajuda numa construção de longo prazo, que é o que essas plataformas precisam. Sim, e também a gente bate numa questão mais estrutural, daí não é nem do governo brasileiro ou do Brasil como um todo, mas é da mentalidade do empresário, né, Vitor, que tradicionalmente não olha para fora do país, por ter um mercado doméstico muito grande, ter já a complexidade grande, por exemplo, toda a parte tributária e tal no Brasil, que é uma das maiores do mundo, né? Então isso tudo se soma a essa necessidade mais latente cada vez mais de olhar para fora no contexto do novo sul global, dos BRICS, dos mercados não óbvios fora de Estados Unidos e América e Europa Ocidental. E então realmente uma mudança de mentalidade, né? E indo para o encerramento já aqui, eu acho que para mim, te ouvindo falar hoje, a lição fica essa, tipo, os BRICS são o BRICS é algo concreto, está avançando, tem os encontros anuais de Xiamen, além das agendas paralelas, tem a presidência rotativa, a gente tem hoje uma brasileira presidente do Banco dos BRICS, então é muito mais de fazer esse exercício na sua vertical, no seu segmento, de olhar quais são as potenciais oportunidades, viajar para os lugares-chave, a gente sempre sugere, obviamente, a China, mas pode ser que a oportunidade esteja na África do Sul, na Índia, na Rússia, até mesmo em outros países, a gente já falou aqui sobre a Etiópia, por exemplo, né? Então fica, acho que esse recado final, assim, de investir um tempinho, fazer o dever de casa, dar uma pensada de onde e como pode estar a próxima oportunidade nesse novo contexto global, que é o que originou todo esse nosso projeto do Noncast, né? E eu não sei se você quer fazer algum remark final aí, mas para mim essa é a lição, assim, desse papo de hoje, né? Não é isso, acho que é vencer, no caso, trazendo para o Brasil, para aqueles que tiverem condições, que de novo a gente reconhece as dificuldades de atuar no Brasil, né? Mas aqueles que conseguirem vencer essa tendência curto-prazista que existe na mentalidade de business no Brasil é essencial. E tem muita coisa para ser feita, tem muito espaço para os brasileiros atuarem. O Brasil é um país que tem muita gente competente lá dentro, né? O Brasil hoje, eu acho que se ele sentir um pouco mais essa pressão da competição do sul global, você pega um ritmo de trabalho, né, que você tem aqui no leste da Ásia, etc., porque se tivesse um pouco mais essa pressão de urgência, o brasileiro teria a capacidade de fazer muita coisa, né? Mas a gente tem uma tendência de ficar sempre preso na dinâmica doméstica, que ela é uma dinâmica mais... Primeiro que o sistema em si ele é super ineficiente, então se gasta muito tempo e energia só lidando com as regras e só tentando existir, né, essa complexidade interna. Mas há muito espaço para o Brasil. O Brasil é um país de uma mão de obra que tem muita gente qualificada, tem muita gente criativa. Por exemplo, é algo que teria muito espaço na China, soluções criativas que o Brasil tem ganhando escala na China. A gente mencionou isso no episódio passado, na questão da medicina, né? Pô, tem muito potencial nessa área, só que assim, como você vai criar essas pontes? Cara, é uma coisa de cada vez e você tem que estar disposto a atuar em algo que muitas vezes vai dar primeiro benefício para outras pessoas do que você, porque você está construindo algo que não é só seu, uma ponte. Com certeza. Né? E pode ser na construção dessa ponte alguém cruze o rio antes de você ir, mas ok, porque no fundo você também vai conseguir cruzar. E ninguém vai cruzar o rio e dominar o rio, não existe, o rio não pertence a ninguém. Né? Então... Como dizia o Deng Xiaoping, Vitor, uma pedra, vamos atravessar o rio uma pedra de cada vez. Né? Isso, atravessar o rio tocando das pedras, cara. E, então acho que o brasileiro venceu um pouco essa tendência curto-prazista que a gente tem, e de novo a gente sabe, nem é sempre culpa do empresário brasileiro, mas em parte né? E participar dessa construção. O Brasil não está participando dessa construção. Excelente, mas fica aí como sempre oportunidades, né? Temos os desafios, mas as oportunidades. Então BRICS pode ser uma boa aí para quem fizer o seu dever de casa. Excelente, Vitão. Esse foi mais um episódio do Noncast e até a próxima.